abençoados com todas a sorte de bênção, graça e paz eleitos e eleitas do Cristo ressuscitado. Quem vos fala é o seu irmão em Cristo, Cláudio, ok? Somos aqui de São Paulo. Quando eu falo somos, falo eu e a minha esposa. Nós residíamos em Bertioga e agora estamos aqui residindo em São Paulo. Ok, queridos? Eu quero aí, desde já, agradecer a Deus por esta riquíssima oportunidade que tem nos concedido. Desde já, quero aí fazer um pedido, ok? Aos meus irmãos, irmãs e todos aqueles que nos assistem. Meus irmãos, você que não é inscrito neste canal, peço a você que se inscreva, ok? Deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo, este e outros que temos aí nesse canal abençoado. Temos aí dois canais, este canal que é Edileuza Maria Bertioga e temos outro canal que é Vivendo em Graça Bertioga, ok? Se inscreva aí nesses dois canais. Temos alguns conteúdos aí maravilhosos, alguns estudos, ok? E seja bem-vindo a este canal, ok? Vamos começar a anunciar aí este estudo maravilhoso aos irmãos. Quero aí anunciar esse estudo maravilhoso que tem por tema: o Evangelho já foi anunciado. Beleza? Está registrado no livro histórico de Mateus, capítulo 24, verso 14. Vamos estar lendo. Diz assim a palavra do Senhor. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 14. Diz assim: E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ok? Esta é a poderosa palavra que nós vamos estar aqui meditando, com este subordinado tema: o Evangelho já foi anunciado. Agora eu faço uma pergunta para você, irmão, irmã, você evangélico ou você católico. O Evangelho já foi anunciado, ok? Nós vemos aí muitas pessoas querendo ajudar Deus a pregar o Evangelho, ok? Muitas pessoas aí querendo ajudar a Deus. Não, porque eu preciso pregar a palavra de Deus, eu preciso fazer a obra de Deus. Deixam famílias, deixam filhos, né? Muitas vezes dias, meses, para dizer que está pregando o Evangelho. Aí acaba acontecendo que a mulher arruma outro marido, porque ele estava lá em tal lugar pregando o Evangelho. Então nós vemos que isto tem confundido muitos irmãos, muitas irmãs que têm deixado o seu lar, a sua família, o seu esposo, e nós vemos que em tudo isso o que ocorre é separação de casal, em tudo isso que ocorre é divisão, ok? Porque a missionária foi para tal lugar, ficou tais dias fora de casa, o marido arruma outra mulher. Então nós vemos que é uma falta de coerência, uma falta de sabedoria da parte de alguns evangélicos, né? Tanto homem como mulher. E estão aí dizendo que vai pregar o Evangelho, sendo que o Evangelho ele já foi anunciado. Não tem necessidade de Deus precisar hoje, no novo pacto,
de eu pregar o Evangelho, se descabelar falando que tem que fazer a obra de Deus, como muitos fazem hoje, porque o Evangelho já foi pregado. Agora nós lemos aqui o livro histórico de Mateus, capítulo 24, verso 14. E este Evangelho do Reino será pregado no mundo inteiro. Aí, irmão, esse Evangelho tem que ser pregado no mundo inteiro. Ainda não foi pregado, não foi anunciado. Por que, irmão, eu tenho que pregar esse Evangelho? Porque para se cumprir o fim do mundo. Ok? É como está aqui no texto. Em testemunha a todas as nações, então virá o fim do mundo. Né? Agora, fim de quê? Eu faço essa pergunta. Fim do mundo, fim de quê? Qual é esse fim do mundo que você, irmão, irmã, entende? Você que está nos assistindo. Qual é o fim do mundo para você? É o fim do globo terrestre? É o fim da raça humana? Qual é esse fim do mundo? É o fim do planeta Terra? Por isso que você está preocupado em pregar o Evangelho? Jesus ele falou que este Evangelho será anunciado, então virá o fim do mundo. Que mundo é esse? É agora que nós vamos entender. Ok? É o fim do planeta? É o fim da raça humana? Qual fim do mundo é esse, querido? Querida? É a destruição do mundo? Não, meu irmão. Você tem que entender aqui esse fim do mundo. Fica até o final deste vídeo. Assista aí do começo, do meio e ao final, para que você venha crescer neste entendimento. Ok? O fim do mundo aqui não é o fim do planeta, não é o fim da Terra. O fim do mundo aqui, quando este Evangelho, como diz aqui, que Jesus estava se expressando, que viria o fim do mundo, estava se relacionando ao fim, está se relacionando a respeito de pactos. E nós vamos falar sobre isso. Para você começar a ter uma ideia, abra sua Bíblia aí, para você entender que não existe esse fim do mundo, essa destruição das gerações, do povo, das pessoas. Não é o fim. Ok? Você vai entender que quando fala em relação ao fim do mundo, não está se referindo à Terra, ao globo terrestre. Não. As pessoas não... Irmãos, esse mundo não vai ser destruído. Esse planeta Terra não vai ser destruído. Abra sua Bíblia em Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo 1, verso 4. Que diz assim: uma geração vai-se e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Eclesiastes 1, 4. Você percebeu que essa terra não será destruída? Esse fim do mundo não é a destruição da terra. Por quê? Porque aqui está escrito que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. O que é permanecer para sempre para você? Eu entendo que permanecer para sempre quer dizer para a eternidade. Só que aqui está falando, esse fim do mundo, não está falando do fim da terra, do fim do planeta, da destruição do mundo, não. Não. Segundo uma pesquisa 2021,
teve uma pesquisa em 2021, fizeram de 2021 a 2023, nascem aproximadamente ou mais, presta atenção, a pesquisa de 2021 a 2023, essa pesquisa, ela indicou que nascem mais de 370 mil crianças. Só nessa data de 2021 a 2023, nasceram mais de 370 mil crianças. Então, para que o mundo venha a se acabar, que o Evangelho tem que ser pregado para essas crianças, que eles vão crescer, né? São criança, passa para adolescente, para adulto. Então, essas crianças, e fora as que vai nascendo, porque nunca para. A Bíblia está dizendo que geração vai, geração vem. Agora você tem que entender. O fim do mundo que eu falei no começo, eu estava falando de fim de pactos. Fim de uma era. Mundo, palavra mundo no grego quer dizer aikumene, que é fim de uma era. Ok? Fim de uma era. Estava falando a respeito do mundo ali judaico. E nós vamos estar lendo a respeito sobre isso. Ok? Então nós vemos que nasce aí crianças, então tem que esperar essas crianças tudo crescer para que eles venham ouvir o Evangelho para acontecer o fim do mundo. Você tem ideia quantas crianças estão nascendo agora? Você tem ideia, queridos? Então tem que esperar eles crescerem para o Evangelho ser pregado para acontecer o fim do mundo. Então, vou repetir. Nós vemos que a palavra mundo no grego é oikumene, né? Que é fim de uma era. Então, o fim do mundo ali não tem nada a ver com destruição do planeta Terra. Tem muitos que lerem em Mateus 24, quando nos fala em Mateus 24, verso 1, 2 e 3, que Jesus está saindo do templo e ele começa a olhar para o templo, os discípulos começam a mostrar a estrutura do templo para ele. Aí ele pega e se expressa: não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribado. Aí alguns evangélicos, eles interpretam isso como o mundo vai ser destruído, que a terra será destruída. Olha lá, Jesus falou em Mateus 24, do 1 ao 3, que não ficaria pedra sobre pedra. Só que você tem que entender o texto, que ali não está falando do mundo, da terra. Quando Jesus estava se expressando que não ficaria pedra sobre pedra, ele estava falando a respeito do templo, que aquele templo que estava de pé seria derribado, como foi derrubado. Existem histórias. Foi derrubado ali por Tito. Os romanos invadiram Jerusalém. Ok? Como eu disse no começo do vídeo, que aqui está se relacionando a pactos. O fim do mundo estava falando fim de um pacto. Haveria o fim da lei para iniciar um novo pacto, que é a graça. O fim do mundo ali era isso. Ok? Estava se relacionando esse fim do mundo a respeito de pactos. E nesse fim do mundo o Evangelho foi pregado. E nós vamos estar lendo alguns versículos e você vai ver que o Evangelho foi pregado. E então veio o fim do mundo. Qual é o fim do mundo ali? Estava se direcionando a pactos. Que o antigo pacto passaria, a lei vinha a ser abolida e iria iniciar
um novo pacto, que é a graça. Ok? Então nós vemos agora, entendemos, Eclesiastes 1,4, que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Então você vê aí que a terra vai permanecer para sempre, querido. Estava falando de era, estava falando ali a respeito do mundo judaico, aquele mundo ali deles, que o evangelho necessitava de ser pregado para todos eles, e foi pregado. Ok? Então nós vemos aí, e você vai entender que você vai entender que o fim do mundo, que se relacionava ao antigo pacto, estava falando da lei. E nós vemos que essa lei, ela foi abolida, ela foi, né? Essa velha aliança, ela foi abolida, a lei de Moisés. Ok? Vamos ler aqui. Eu marquei algumas coisas aqui para nós estar meditando. Portanto, que nós vemos em Romanos, Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 4. Lá está escrito desta forma, que o fim da lei é Cristo. Vamos ler Romanos 10, 4, para não ficar só aqui nas minhas palavras. Romanos, capítulo 10, verso 4. Que o fim da lei é Cristo. Vamos ler aqui, Romanos 10, 4. Pois Cristo é o fim da lei, para justificar a todos aqueles que crêem. Está aqui, meu amado. Pois Cristo é o fim da lei. Deu para entender? Então ali era a lei de Moisés que estava em ação. Esse seria o fim do mundo. Ok? O que aconteceu ali foi em respeito de pactos. Haveria o fim da lei. Ok? Como nós lemos lá. Este evangelho será pregado, então verá o fim do mundo. Houve o fim do mundo? Houve. Estava falando em relação a pactos. Que a lei seria removida para iniciar um novo pacto, que é a nova aliança. Deu para entender aí, queridos? Então, nós lemos aqui em Romanos 10, 4, que Cristo é o fim da lei. Não foi isso que Paulo disse? Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Gálatas 2,19, olha o que Paulo disse. Pois eu, pela lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. O próprio Paulo, ele disse que pela lei morri para a lei, a fim de viver para Deus. Então Paulo, ele já estava entendendo esse fim do mundo. Eles lá entendiam esse fim do mundo. O evangelho já tinha sido anunciado. Paulo fala aqui, Gálatas 2,19, que para a lei ele morreu. Para quê? Para viver para Deus. Então, essa lei de Moisés, ela tem que ser abolida da minha vida e da sua vida, como já foi abolida da minha vida. E vivo num novo mundo. Como João disse, vi novo mundo, e vi novos céus e nova terra, que também ali estava falando de pactos, né? Então hoje nós vivemos a graça de Deus, e o fim do mundo seria os pactos, alianças. Deu para entender aí? O velho seria removido e o novo seria estabelecido, que é a graça. O evangelho foi pregado? Foi anunciado? Mostra para mim na Bíblia. Vamos lá. Vamos voltar lá, Mateus 24, verso 14, a qual nós lemos, que eu li aqui no início. Mateus 24, verso 14, diz assim:
E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro, em testemunha a todas as nações, então virá o fim. Agora nós vamos ver aqui o cumprimento desta palavra, ok? Vamos aí ver o cumprimento desta palavra. Romanos 10, 18. Vamos lá em Romanos 10, 18 e vamos ver o cumprimento dessa palavra, queridos. Romanos 10, 18. Vamos ver aqui, ok? Estou aqui abrindo aqui a Bíblia. Estou aqui, Romanos 10, 18. Olha o que diz, Romanos 10, 18. Mas pergunto, Paulo, falando aos irmãos de Roma, mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Está aqui, amado. O evangelho foi anunciado. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja de Roma, aos irmãos de Roma. Vou ler de novo. Leia aí. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 10, verso 18. Mas pergunto, porventura não ouviram? Uma pergunta. Aí ele diz, sim, por certo, por toda a terra saiu a sua voz. Por toda a terra saiu a voz deles. E as suas palavras até os confins do mundo. Então aqui o evangelho ele já foi pregado em todo o mundo. Qual era o mundo? O mundo deles ali. O aicumene, é o mundo deles, para aquela era, para aquele tempo, para os judeus. Deu para entender, queridos? Quer ver outra palavra? Então nós vemos aqui em Romanos 10, 18, aí você fala, mas lá em Marcos 16, 15 diz, vamos ver o que diz lá? Aí Marcos 16, 15, lê lá, irmão, que você vai ver o que está escrito. Está aqui, vamos ler. Quem crê? 16, 15. E disse-lhe, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aí Jesus está falando para ir. Mas quem é que Jesus está falando aqui? Quem é? Jesus está falando para quem? Ide por todo mundo e pregar o evangelho. Eles tinham que ir pregar o evangelho a toda criatura. E eles pregaram a toda criatura. Nós lemos lá Romanos 10, 18. É isso? Isso. E vemos lá que o evangelho tinha sido pregado no mundo inteiro. Ok? Agora nós vamos ver de novo que o evangelho sendo pregado. E a Bíblia é bem clara que foi pregado o evangelho. Ok? Aqui foi Jesus falando para os apóstolos, para os discípulos, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E eles foram, Cláudio? Foram. Vamos ver aqui o cumprimento? Vamos ver aqui o cumprimento. Colossenses 1, 23. Ok? Colossenses capítulo 1, versículo 23. Colossenses 1, 23 diz assim: se é que permaneceis na fé, fundados, firmes, não vos deixando apartar da esperança do evangelho, que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui constituído ministro. Irmãos, o evangelho foi anunciado ou não foi? Foi, queridos. É preciso hoje eu ficar me sacrificando para estar pregando, querer ser pregador do evangelho? Não. O evangelho foi anunciado. E o que você está fazendo aí? Aqui nós estamos falando, passando o que você já leu, mas não entendeu. Quando você entender isso,
Você vai ter paz consigo mesmo e saber que quem faz não é você. Deus não depende de você para você anunciar o Evangelho desesperadamente. Hoje a gente falamos aquilo que você já sabe, aquilo que você já leu, para que você venha crescer nesse entendimento e você seja livre. E você não esteja um peso na sua consciência de achar que você tem que fazer, porque se eu não fizer, porque papai me chamou para isso. A gente anunciamos o que você já sabe, que você já leu, mas não entendeu, e nós mostramos que o Evangelho já foi anunciado. Ok? A gente hoje falamos para que muitos venham crescer no conhecimento e parar com esse desespero de falar que eu faço, que eu prego, que eu, não, já foi anunciado o Evangelho. A gente anuncia aquilo que você já sabe, só que você não tem o entendimento. Precisa, de ter esse entendimento. Deu para entender, querido? Então o Evangelho já foi anunciado. Não precisa de eu ficar nas esquinas com caixa, viajar para tal lugar, isso aí nós vamos anunciando automaticamente. Se reunimos em lugares como igreja, para estudarmos a palavra e crescer neste conhecimento, a qual Jesus, quando esteve na terra, ele falou, crescer na graça e no conhecimento. E a gente vai aprendendo cada dia mais e entendemos a posição que Cristo já nos pôs. Ok, queridos? Então, leia aí Colossenses 1:23, ok? Que diz, se é que permaneceis na fé fundados e firmes, não vos deixando apartar da esperança do Evangelho, que ouvistes, e que foi pregado, presta atenção, foi pregado a toda a criatura, que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, fui ministro. Foi pregado ou não foi o Evangelho? Sim. Pelo menos a palavra aqui está dizendo. Ok? Esse aqui é um versículo espetacular, meu querido. Um versículo maravilhoso que diz que o Evangelho já foi pregado. E por que eu vou ficar descabelando, achar que eu que tenho que fazer, eu que tenho que pregar, porque o fim do mundo está para vir, a terra vai ser destruída. Eu já te mostrei aqui em Eclesiastes 1:4 que geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre, não vai ser destruída essa terra. Ok? O Evangelho já foi anunciado. Este é o tema da mensagem. E vamos lá. Lemos aqui Colossenses 1:23. Aí talvez você me fale, irmão, você esqueceu de ler Mateus 28:19. Vamos ver lá. Vamos ler livro histórico de Mateus 28:19. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Daí, Jesus não disse, irmão, para fazer discípulos? Qual foi essa ordenança aqui? Foi para quem? Para eles lá. Eles anunciou o Evangelho do reino lá? Sim. Fizeram os discípulos? Sim. O Evangelho lá já foi anunciado. O Evangelho foi anunciado no mundo inteiro. Qual é o mundo? O mundo lá. Então já houve o fim do mundo. O fim do mundo foi para eles, para aquela geração. Fim de pactos. Deu para entender ou não, irmãos? O fim do mundo já aconteceu. O Evangelho já foi anunciado. A terra não vai ser destruída. Geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Está aí, ó. Portanto, ir de fazer discípulos, foi para eles. Essa mensagem foi para os discípulos. Eles tinham como obrigação fazer e anunciar o reino de Deus. E eles pregaram, como Paulo também pregou. Nós lemos lá em Romanos 10:18. Agora nós vamos ler aqui o cumprimento disso daqui. Vamos ver o cumprimento. Nós vamos ver agora
o cumprimento. Em Romanos 16, 26. Vamos ver Romanos 16, 26. Mas agora manifesto e, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, dado a conhecer a todas as nações para a obediência da fé. Dado a conhecer a todas as nações. Foi pregado ou não foi? Hein, irmãos? O Evangelho já foi pregado. O Evangelho já foi anunciado. Temos que falar aqui, como aqui estou, são palavras que você já leu, mas não entendeu. Ok? E estamos aqui com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, para que a sua mente venha, ok? Para que os seus olhos venham a ser iluminados, a sua mente venha a ser iluminada e você venha a entender e saber que você não faz nada. Não, eu prego, eu faço, eu anuncio, eu preguei lá, eu vou pregar lá. O Evangelho já foi pregado. Ok? O Evangelho já foi anunciado. O Evangelho já foi anunciado. Pois bem, talvez você pegue e diz assim, você já leu em Atos capítulo 1, verso 8? Vamos lá ver o que está escrito. Olha o que diz em Atos capítulo 1, verso 8. Diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Está aqui, amado. Está aí. Talvez você me diga, está aí, ó, você recebeu poder, mas eu tenho que anunciar o Evangelho. Esta palavra aqui foi para os discípulos, para aquele tempo, daquele pessoal, daquele povo judeu. Eles tinham como obrigação de anunciar o Evangelho do reino, Jerusalém, Samaria e até os confins, como diz a palavra, até os confins da terra. E foi o que eles fizeram. Eles anunciaram o Evangelho. O Evangelho já foi anunciado. Ok, queridos? Já foi anunciado. Para finalizar essa mensagem, para não ficar muito longo o vídeo. Vamos ver esse cumprimento em Romanos. Aqui em Romanos, capítulo 10, para finalizar. Romanos 10, verso 18. Vamos ver esse cumprimento, que o Evangelho já foi anunciado. Romanos 10, 18, diz assim: mas pergunto, Paulo, né? Dizendo aos irmãos de Roma, mas pergunto, porventura não ouviram? Nós já lemos isso aqui, amado. Para finalizar. Mas pergunto, Romanos 10, 18, porventura não ouviram? É uma pergunta. Sim, por certo, por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até o confim do mundo, ou até os confins do mundo. Foi anunciado o Evangelho ou não foi? Sim. Ouviram? Sim. Foi anunciado até os confins da terra? Sim. Nós lemos aqui, amado. E se a palavra diz, nós cremos. O Evangelho já foi anunciado. Este é o subordinado tema. Ok? Então não tem necessidade nenhuma de ficar desesperado para querer pregar, ser o pregador, querer viajar, fazer isso, aquilo, para querer ser o bonzão. Não, o Evangelho já foi anunciado. Você viu aí, queridos? Você viu? Ok? Leia aí.
deixar uma lista aí dos cumprimentos para você ler. Como já está aí, você volta o vídeo depois, ok? Somente dos cumprimentos. Vê aí o cumprimento, Romanos 10, 18. Vamos ver aí também Colossenses 1, 6. Colossenses 1, 23. Romanos 16, 26. E Romanos 10, 18. O Evangelho já foi anunciado, ok? Você que não é inscrito, se inscreva neste canal, ok? Faça esse convite, deixe o seu joinha e compartilhe este vídeo. E saiba, o Evangelho já foi anunciado. Graça e paz, queridos. Nós vamos aí anunciando, né? Para que você, do outro lado aí, venha crescer neste entendimento e ficar tranquilo, seguro e sem temor do mal. Forte abraço do seu irmão Cláudio. Graça e paz.